Irmãos, eu hoje vai ser um pouco diferente. Um pouco diferente porque, digamos que eu hoje convidei um irmão para falar. Só que é um irmão que já está na glória. Já está na presença do Senhor. Mas é daqueles que, depois de morrer, ainda falam. É daqueles que, de facto, já estão na presença do Senhor, mas continuam a falar e continuam a dizer-nos coisas muito importantes. E então, esse irmão é um Macintosh, um grande homem de Deus. E eu estava lendo um livro dele, um livro que é Exemplos de Fé no Tempo e na Vida de Davi. É um livro muito bom. É um livro que fala sobre aquele período do exílio de Davi. Ou seja, Davi já era rei de Israel, já havia sido ungido pelo Senhor como rei de Israel, mas era um rei sem trono, porque ele teve que fugir de Saul, teve que ir para as montanhas e durante algum tempo ele esteve que andar escondido de caverna em caverna, teve que, portanto, esconder-se de Saul. Embora ele já fosse rei de Israel, mas, portanto, estava no exílio. É por isso que ele é uma figura do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele é o rei, mas neste momento ele está também no exílio. E esse período da vida de Davi é fantástico. Tem exemplos fantásticos. Tem lições fantásticas em relação a várias pessoas que se cruzaram na vida de Davi e que nos dão exemplos e lições fantásticas. Quem puder ler este livro, eu aconselho que o faça. Aliás, se Deus quiser, eu hei de trazê-lo, pô-lo aí para emprestar para quem o quiser depois ler. E eu, ao ler aquilo, eu fui abençoado. E pensei em querer partilhar esta bênção com os irmãos. E depois pensei, se eu vou pôr aqui palavras minhas, eu vou estragar. Portanto, é preferível que seja este irmão a falar, que seja ele, de facto, a dizer aquilo que ele quer dizer, do que estar eu a colocar aqui palavras minhas. Este exemplo, isto de que eu vou ler, refere-se a Nabal e a Abigail. Encontramos isso em 1 Samuel, no capítulo 25. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, nós encontramos esta história, este acontecimento na vida de Davi, este casal, Nabal e Abigail, que se cruzaram na vida de Davi. E vamos ver o que é que aconteceu e o que é que nós temos de facto a aprender com este acontecimento. Eu gostava de, embora eu leia por causa da gravação, mas eu gostava que os irmãos pudessem ler também alguns versículos e começando por o versículo 2 e 3. O versículo 2 e 3 do capítulo 25 do primeiro livro de Samuel, e gostava que um irmão pudesse ler. Rápido, por favor, que isto tem muito para ler. E havia um homem em Naom que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso. E tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E o 3 também. E era o nome deste homem Nabal. E o nome da sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas obras. E era da casa de Caleb. Então começa assim. É interessante notarmos, à medida que vamos passando de cena em cena na história de Davi, o modo como várias pessoas
foram afetadas com a sua pessoa e a posição consequente que tomaram em relação com ele. Era preciso ter-se fé para discernir no desprezado e fugitivo rei de Israel. Para todos aqueles que julgavam segundo os princípios humanos, Saul parecia ter sido muito maltratado por Davi. E a conduta deste, vagueando pelo país, parecia ser inteiramente inadmissível. Neste capítulo, são-nos apresentados dois exemplos de pessoas que foram assim afetadas a respeito de Davi e a sua carreira. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo, e era o nome deste homem Nabal. Este Nabal era israelita, e aparece em contraste notável com Davi, o qual, embora ungido rei de Israel, não tinha onde reclinar a cabeça, mas era um fugitivo de monte em monte, de caverna em caverna. Nabal era um homem egoísta e não tinha simpatia por Davi. Se tinha bênçãos, eram para si próprio. Se era poderoso, não tinha a mínima ideia de compartilhar a sua grandeza com alguém e muito menos com Davi e os seus companheiros. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, e enviou Davi 10 mancebos e disse aos mancebos: subi ao Carmelo, e indo a Nabal e perguntar-lhe em meu nome como está. Lemos isto nos versículos 4 a 9. Quem lê, por favor? Versículos 4. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E enviou Davi 10 mancebos e disse aos mancebos: subi ao Carmelo, e indo a Nabal perguntar-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram connosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou, todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-os aos teus mancebos, e eles te dirão: estes mancebos, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os mancebos de Davi, e tendo falado a Nabal, todas aquelas palavras em nome de Davi se calaram. David estava no deserto. Este era o seu lugar. Devia todas as suas dores e provações ao que era. Nabal estava rodeado de todos os confortos da vida e devia todas as suas possessões e confortos ao que era. Ora, nós vemos que onde as vantagens são devido à profissão religiosa, existe muito egoísmo. A profissão da verdade, se não for ligada com a renúncia própria, será ligada com a indulgência própria. E por isso, nota-se na atualidade um espírito determinado de mundanismo, ligado com a mais elevada profissão da verdade. É um mal pernicioso. O apóstolo Paulo sentiu a aflição deste mal até mesmo nos seus dias, quando disse, em Filipenses 3, 18 e 19, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. É isto que diz Filipenses 3, 18 e 19. Nabal era israelita. Davi era israelita. Eram irmãos, digamos assim. E a atitude de um e a atitude do outro. Nabal egoísta, mundano. Davi, o homem de Deus. Note-se que são inimigos da cruz de Cristo. Não afastam de si a semelhança do cristianismo. Longe disso. Muitos há, diz o versículo que acabámos de ler, porque muitos há. Esta expressão mostra a medida da profissão. As pessoas de quem isto é dito ficariam sem dúvida muito ofendidas se alguém lhes negasse o título de cristãos. Contudo, não querem tomar a cruz. Não querem ser identificados na prática com Cristo crucificado. Qualquer que seja a parte de cristianismo que possam ter, afora a renúncia própria, é bem-vinda
para os tais, mas nem mais um jota, nem um tilo além disso, cujo Deus é o ventre, só pensam nas coisas terrenas. É assim que termina os versículos que lemos há pouco. E é assim que são alguns, embora intitulando-se e dizendo-se de cristãos, no entanto, nada têm de cristão. São mundanos. Só pensam nas coisas terrenas, como diz o versículo que lemos. Há quantos terão de reconhecer que são culpados por se terem ocupado tanto com as coisas terrenas. É fácil fazer profissão da religião de Cristo enquanto a pessoa de Cristo é desconhecida e a cruz de Cristo odiada. É fácil tomar o nome de Cristo nos lábios e ligá-lo com o amor do mundo. Todas estas coisas encontram a sua plena ilustração no mal educado Nabal, que, havendo-se fechado no meio da sua luxúria e riqueza, não se preocupou com o ungido de Deus, nem pensou nele durante o seu exílio penoso e permanência nas montanhas. Nabal não se preocupou com Davi. Não se preocupou com aquele que era o rei de Israel, que era o ungido do Senhor. Qual foi a sua resposta ao apelo tocante de Davi? Apenas este. Versículos 10 e 11. Quem lê, por favor? Versículos 10 e 11. Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi e quem o filho de Jessé? Muitos servos há hoje e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosquiadores, e o daria a homens que não sei de onde vêm? Muitos servos de hoje, quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosquiadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Neste trecho está o segredo da diferença entre o homem mundano. Deste não conhecia Davi. Nabal não conhecia Davi. Se ele tivesse sabido quem ele era, teria tomado uma atitude muito diferente para com ele. Mas ele não sabia de onde ele era, nem quem ele era. Desconhecia que estava insultando o ungido do Senhor e afastando de si, no seu egoísmo louco, o privilégio de suprir as necessidades do futuro rei de Israel. A moral de tudo isto é profundamente instrutiva. Para alguém poder discernir a pessoa de Cristo e apegar-se a Ele no tempo da sua rejeição, é preciso ter realidade de fé. Uma coisa é ser cristão, outra, confessar Cristo perante os homens. Na verdade, é difícil encontrar alguma coisa mais egoísta do que o coração que nos leva a aceitar tudo o que Jesus tem para dar e não lhe dá nada em troca. Desde que eu esteja salvo, o resto não é essencial. É o pensamento oculto de muitos corações. Se lhe dermos alguma forma mais honesta, será isto: se tenho a certeza da salvação, pouco me importa a glória de Cristo. Este foi precisamente o modo de Nabal atuar. Aproveitou todas as vantagens que pôde de Davi, como lemos nos versículos iniciais. Mas logo que Davi apresentou o seu direito, à sua simpatia e ao seu auxílio, o seu espírito mundano manifestou-se. Porém, um de entre os mancebos o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo, versículos 14 a 17. Quem lê, por favor? Versículos 14 a 17. Rápido, jovem. 14 a 17, rápido. Porém, um dentre os mancebos anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiro desde Jessé para matar o nosso homem, porém eu sou a ele. Todavia, a Jerusalém tem sido muito bom, e nunca fomos agradados a Deus, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estavam no seu campo, no muro, em redor, no serviço que não
assim, de dia como de noite, todos os dias andamos com eles, apacentando as ovelhas. Olha, pois, agora e vê o que há de fazer, porque já foi determinado o mal contra o nosso lado e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de leal, que não há quem lhe possa falar. Portanto, Davi e os seus homens, eles foram uma proteção para os pastores de Nabal, ajudaram-nos, estiveram com eles, e agora o resultado. Porém, um de entre os mancebos anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou o mensageiro desde o deserto a saudar nosso amo. Por ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm sido muito bons e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversámos com eles quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de noite como de dia, todos os dias que andámos com eles apacentando as ovelhas. Está tudo muito bem. Nabal podia compreender o valor da proteção de Davi, embora não se importasse com a pessoa de Davi. Enquanto os homens de Davi formassem uma muralha em volta das suas possessões, ele estava pronto a suportá-los. Mas logo que se tornassem um fardo para si, eram rejeitados e injuriados. Porém, como podia esperar-se, a atitude de Nabal era contrária às Escrituras, assim como o seu espírito era decididamente contrário ao espírito do seu autor divino. Está escrito no capítulo 15 de Deuteronômios, versículos 7 a 9, assim: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos e alguma das tuas portas, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endureças o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Antes, lhes abrirás de todo a tua mão e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto te baste para a sua necessidade. Guarda-te que não haja palavra de Belial no teu coração, dizendo: vai-se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho seja maligno para com o teu irmão pobre, e não lhe des nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. Graça preciosa, como é própria de Deus. E como o procedimento de Nabal era impróprio. A graça tem o coração aberto para todas as necessidades, ao passo que o egoísmo fecha-se contra todo o suplicante. Nabal devia ter obedecido à palavra de Deus, independentemente do seu conhecimento de Davi. Mas o egoísmo era grande demais para permitir a sua obediência à palavra de Deus, ou afeição por aquele que era um ungido do Senhor. Contudo, o egoísmo de Nabal levou a resultados muito importantes. Levou, no caso de Davi, à manifestação de muita coisa que era destinada a humilhá-lo na presença de Deus. Vemo-lo aqui descer da posição elevada que geralmente o caracterizava pela graça de Deus. Está a falar de Davi. Sem dúvida, era profundamente triste ver a ingratidão de alguém a quem ele tinha servido como de muro de defesa. Era duro também ser censurado com base nas próprias circunstâncias a que a sua fidelidade o tinha levado e ser acusado de haver fugido do seu Senhor no próprio momento em que era perseguido como se fora uma perdiz pelos montes. Tudo isto era duro demais para suportar. E no primeiro momento de exaltação, Davi exprime palavras que não seriam aprovadas no santuário. No versículo 13, o que é que lemos? Versículo 13. Disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada, cada um cingiu a sua espada e cingiu também a Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens e 200 ficaram pela barreira. Cada um cinja a sua espada. Não é a linguagem que podíamos esperar daquele que até aqui havia andado em humildade e brandura de espírito. A passagem que acabamos de reproduzir apresenta-nos o recurso do irmão pobre, que não é levantar a sua espada com vingança, mas clamar ao Senhor. Aqueles versículos que lemos em Deuteronômio, em relação ao irmão pobre, que procura e que pede ajuda,
o que termina o versículo, termina aquela passagem, é ele, perante a não aceitação, a não ajuda dos irmãos, ele o que é que faz? Clama ao Senhor. Clamar ao Senhor. O egoísmo de Nabal nunca poderia ser remediado pela espada de Davi. Nem tampouco a fé jamais adotaria tal recurso. Não vemos Davi atuando desta maneira quanto a Saul. Ele deixou-o inteiramente entregue a Deus e até mesmo quando tentado a cortar a orla do seu vestido, o seu coração acusou. Por que razão não atuou assim para com Nabal? Porque não estava, Davi, não estava em comunhão com Deus. Não estava de guarda. E o inimigo tirou vantagem disso. É assim quando não estamos de guarda. Quando não estamos em plena comunhão com Deus, ficamos à mercê do inimigo. E ele leva-nos a fazer coisas que Deus não aprova. A natureza levar-nos-á sempre a vingar-nos e a ressentirmos as injúrias. O coração murmurará secretamente: ele não tinha o direito de me tratar assim. É ou não é verdade, irmão? Quantas vezes nós dizemos isto? Perante injustiças que nos fazem, o nosso pensamento é: ele não tinha o direito de me tratar assim. Ele não tinha o direito de me fazer isto. Ele não tinha o direito de dizer aquilo. Ele não tinha o direito de me tratar assim. Não posso suportar isto. Nem tampouco penso que devo consenti-lo. Pode ser assim. Porém, o homem de fé elevar-se-á imediato acima de tais coisas. Vê Deus em tudo. A vingança não depende de nós, irmão. Clamemos ao Senhor. Entreguemos nas mãos do Senhor todas as coisas. E deixemos que Ele cuide. Ele conduzirá. E Ele dará a cada um aquilo que cada um merece receber. Deus, Ele vê tudo em Deus. A inveja de Saul, a loucura de Nabal, tudo numa palavra vem de Deus e pode ser enfrentado no segredo da sua santa presença. Os instrumentos nada são para a fé. Deus é tudo. Isto dá poder real para se avançar sobre todas as circunstâncias. Se não vislumbrarmos Deus em todas as coisas, seremos constantemente enlaçados. Tudo quanto façamos, tudo quanto digamos, conforme a Escritura, o façamos como para o Senhor. Tudo aquilo que façamos, irmãos, tenhamos como alvo sempre fazê-lo como ao Senhor. O resto está nas mãos do Senhor. Teremos ocasião, à medida que avançarmos com o assunto, de seguir este princípio mais pormenorizadamente. E voltemos por agora para outro caráter que chama a nossa atenção neste capítulo, tão cheio de instrução. Abigail, mulher de bom entendimento e formosa. É um testemunho nobre, certamente o qual nos mostra que a graça pode mostrar-se nas mais funestas circunstâncias. A casa do avarento Nabal deve ter sido uma cena triste para uma pessoa como Abigail. Porém, ela esperou em Deus e, como teremos ocasião de ver, não foi desapontada. Não foi com certeza fácil para Abigail viver com Nabal. Um homem rude, um homem egoísta. Não foi bom, não foi, com certeza, Abigail sofreu nas mãos deste homem, mas sofreu em silêncio. Esperou sempre no Senhor. E como veremos, e se lermos toda a passagem, vamos ver como ela não ficou desapontada. O Senhor cuidou dela, exaltou-a. O caso desta mulher notável é cheio de ânimo e instrução para todos aqueles que possam encontrar-se embaraçados e estorvados por ligações inevitáveis. Para estes, a história de Abigail diz-lhes: sede pacientes, esperai em Deus. Não vos julgueis livres de uma oportunidade de dar testemunho. O Senhor pode ser glorificado por sujeição humilhante e dará certamente alívio e vitória no fim. De certo, muitos poderão ter que censurar por terem procurado tais ligações ou feito tais contactos. Mas mesmo assim, se a loucura e o mal forem realmente sentidos, confessados e julgados perante Deus, a alma posta numa atitude de completa sujeição, o fim será de paz
e bênção. Em Abigail, vemos uma pessoa que foi, com efeito, usada para corrigir uma personagem como Davi. Abigail foi usada por Deus para corrigir o rei de Israel. Estão a ver a bênção que o Senhor lhe deu? O privilégio que o Senhor lhe deu de ser ela usada. As mulheres não são inferiores. As mulheres são muito importantes. E esta mulher teve um papel importantíssimo na vida de Davi. Deus usou-a para corrigir Davi, para levar Davi ao caminho certo. Pode ser que a sua fé, até ao momento em que o historiador sagrado nos lá apresenta, tivesse sido provada por muita coisa que era penosa e difícil. De facto, dificilmente poderia ter sido de outra maneira, visto que estava ligado a uma pessoa como Nabal. Todavia, o tempo trouxe à luz a graça que havia nela. Ela havia sofrido em silêncio. Estava agora prestes a ser elevada a uma posição invulgar. Muitos poucos haviam visto o seu serviço paciente, mas muitos viram a sua exaltação. Foram poucos a que viram como ela foi humilhada, como ela foi maltratada. Só aqueles que estavam lá em casa puderam com certeza ver como ela era tratada. Mas foram muitos aqueles que viram a sua exaltação. Até nós próprios. Esta é a história desta mulher, chegou até nós. Porque ela ficou nas Sagradas Escrituras. A sua vida, o seu exemplo está aqui nas Sagradas Escrituras para nosso ensino, para nosso exemplo. Portanto, esta mulher continua a ser um exemplo para todos nós. O fardo que ela tinha transportado em segredo ia ser largado diante de muitas testemunhas. A preciosidade do serviço de Abigail não consistiu em ter salvo Nabal da espada de Davi, mas sim em evitar que Davi cingisse a sua espada. O papel mais importante desta mulher não foi ter salvo Nabal de ser morto pela espada de Davi. O mais importante foi ela ter impedido que Davi desembainhasse a sua espada e tivesse cometido uma loucura. Tivesse morto aquele homem. Tivesse feito vingança por suas próprias mãos. Portanto, esta mulher teve um papel importantíssimo de impedir Davi de cometer um erro terrível. De vingança própria. E disse Davi, na verdade, que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem. E ele me pagou mal por bem. Esta maneira de falar era terrível. Davi deixava precipitadamente o lugar de dependência, o único lugar feliz e santo. Ele deixou a sua atitude de dependência do Senhor, passou a ser ele, passou a manifestar-se ele, a sua vontade, o seu desejo. Nem tão pouco o fazia em favor da congregação do Senhor. Não, era para se vingar daquele que o havia tratado mal. Triste erro. Felizmente para ele havia uma Abigail na casa de Nabal, que estava prestes a ser usada por Deus para o impedir de tratar um doido segundo a sua loucura. Era isto precisamente que o inimigo desejava. Era isto que Satanás desejava que Davi fizesse, cometesse esta loucura. As Escrituras nos dizem que Satanás anda bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Ele anda à nossa volta, procurando uma oportunidade para nos levar a fazer aquilo que Deus não aprova. E era isso que ele estava a tentar fazer na vida de Davi, e quase o consegue, não fora esta mulher estar presente naquela casa. E quão importante, irmãos, é a nossa presença. Saibamos ser homens e mulheres de Deus, onde quer que nos encontrarmos, para sermos uma bênção, para impedir que se cometam loucuras, mas para glorificar sempre o nome do Senhor. O egoísmo de Nabal foi usado por Satanás para enredar Davi e Abigail. Abigail foi um instrumento de Deus para o libertar. É sempre bom quando o homem de Deus pode detectar a obra de Satanás. Para poder fazê-lo, ele precisa de estar muito tempo na presença de Deus, porque só na sua presença pode encontrar luz e poder espiritual para o habilitar a lutar com tal inimigo. Quando está fora da comunhão com o Senhor,
A alma torna-se distraída por olhar para causas secundárias e agentes inferiores, da mesma maneira que Davi foi distraído olhando para Nabal. Quando estamos afastados do Senhor, distraímos com coisas que não importam e somos levados a fazer coisas que não têm valor. Se eu tivesse visto o assunto com calma na presença de Deus, não teríamos as palavras: em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto. Ele teria então deixado para trás este entregue a si próprio. A fé dá verdadeira dignidade ao caráter e superioridade sobre as circunstâncias mesquinhas desta cena passageira. Aqueles que se conhecem a si próprios como estrangeiros e peregrinos na terra, lembrar-se-ão que as tristezas, bem como as alegrias desta vida, são evanescentes ou passageiras e não se deixarão dominar desordenadamente nem por uma coisa nem por outra. Passa, está escrito em cada coisa. O homem de fé deve, portanto, olhar para cima e para a frente. O homem de fé deve olhar sempre para cima e para a frente. Bom, Abigail, pela graça de Deus, libertou Davi das influências infelizes do presente, conduzindo a sua alma ao futuro. Abigail ajudou Davi a libertar-se das coisas presentes, do momento que ele estava vivendo, e levou Davi a olhar para o futuro, para aquilo que ele era, como rei de Israel. Vendo, pois, aprendemos isto com as suas palavras. Nos versículos 23 a 31, eu vou ler porque o tempo corre. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra e lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber Nabal, impressão no teu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os mancebos do meu Senhor que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e viva a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os procuram mal contra o meu Senhor, porque certamente fará o Senhor casa firme, meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor e não tem achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida do meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos se arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme a todo o bem que já tem dito de ti, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração, o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco há de ser haver salvado o meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Não podemos imaginar nada mais tocante que estas palavras. Cada palavra está calculada a tocar o coração. Ela chama a atenção de Davi para o mal de vingar-se de Nabal. E lembra-lhe a sua própria ocupação, isto é, guerreia as guerras do Senhor. Davi, ele guerreia. Abigail lembra Davi que as guerras dele são as guerras do Senhor. Ali ele estava para guerrear a sua própria guerra. Ele estava ali com a intenção de se vingar. Era a sua guerra, não era a guerra do Senhor. Irmãos, a nossa guerra é a guerra do Senhor. A nossa luta é a luta do Senhor. E a luta qual é? Pela salvação das almas. Não é a nossa vida, não é a nossa vingança, não é isso que conta. O que conta é a luta, as guerras do Senhor. E as guerras do Senhor são contra as hostes celestiais da maldade, são contra aqueles que querem levar as almas para o inferno. A nossa luta é impedir isso, é impedir que as almas vão para o inferno. A nossa luta é a salvação das almas. Essa é a nossa luta e nessa luta nos devemos, de facto, envolver.
Isto deve tê-lo feito compreender as circunstâncias humilhantes em que Abigail o veio encontrar, apresentando-se para guerrear a sua própria guerra. Contudo, o ouvinte há de notar que o ponto principal nas suas palavras é referência ao futuro. Certamente fará o Senhor casa firme, meu Senhor. A vida do meu Senhor será atada no fecho dos que vivem com o Senhor teu Deus. Usando o Senhor como meu Senhor, se tiver estabelecido chefe sobre Israel. Todas estas alusões ao futuro e à bênção de Davi eram eminentemente calculadas para afastar o coração daquela afronta. Davi é levado por Abigail a olhar o futuro, aquilo que ele é, rei de Israel. A casa firme, o fecho dos que vivem e o reino eram muito melhores que os rebanhos e manadas de Nabal. E em vista dessas glórias, Davi podia muito bem dispensar o seu auxílio e deixá-lo entregue aos seus bens. Para o herdeiro de um reino, algumas ovelhas tinham pouco valor. E aquele que sabia que o azeite da unção havia sido derramado sobre a sua cabeça, podia facilmente consentir em ser chamado servo fugido a seu senhor. Abigail sabia todas estas coisas, conhecia-as como factos de fé. Ela conhecia Davi e sabia quais eram os seus altos destinos. Pela fé ela viu no proscrito e desprezado Davi o futuro rei de Israel. Nabal não conhecia Davi, era um homem do mundo, cheio de bens materiais. Para esse homem não havia nada mais importante, nada que desse mais influência que o seu pão, a carne das suas reses, os seus tosqueadores. Era tudo egoísmo. Não havia lugar para Davi, nem para as suas necessidades. Isto era de esperar de uma pessoa como Nabal. Mas certamente não era próprio que Davi descesse do seu lugar elevado para se prender com um pobre mundano quanto às suas possessões temporais. Ah, não! O reino devia ter enchido a sua visão e ocupado os seus pensamentos e levantado o seu espírito acima de todas as influências. Considerai o próprio Mestre. Considerai o Senhor Jesus Cristo. Na sala de audiência de um pobre verme, criação das suas próprias mãos, como é que se conduziu ele? O que é que o Senhor Jesus fez? O que é que o Senhor Jesus disse? Quando ele estava na sala de audiência perante Herodes, perante Pilatos, que o queriam condenar, o que é que Jesus disse? Convidou o próprio grupo dos seus seguidores a cingirem cada um a sua espada. Disse aos seus discípulos: pegai na espada. Foi isso que Jesus disse na sala de audiência. Disse do homem que se atreveu a sentar-se como seu juiz: em vão tenho dado a este tudo o que ele é e tudo o quanto tem. Foi isso que ele disse acerca de Pilatos, que o estava a julgar? Não. Ele olhou para além e acima de Pilatos e de Herodes, dos príncipes, dos sacerdotes, dos escribas, e pôde dizer: não beberei eu o cálice que o meu pai me deu? Isto manteve o seu coração tranquilo, enquanto que ao mesmo tempo ele podia olhar para o futuro e dizer: desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens dos céus. Nestas palavras do Senhor podemos ver poder verdadeiro sobre as coisas temporais. O reino milenal, com todos os seus gozos incontáveis, com as suas profundidades e alturas de glória, brilhando à distância com luz e brilho eternos, e o olhar do homem de dores, descansando sobre ele nessa hora, quando os escárnios, a zombaria, os insultos, a censura dos pecadores culpados caíam sobre a sua bendita pessoa. Prezado leitor, Cristo é o nosso modelo. O Senhor Jesus Cristo é o nosso exemplo. Assim nós devemos aceitar as tribulações e dificuldades, a crítica, a maledicência, a difamação e o desprezo deste tempo presente. Devemos ver tudo à luz das palavras desde agora. Devemos ver todas as coisas com este objetivo desde agora. A glória nos está reservada. A nossa leve tribulação, diz um sofredor eminente, que é momentânea, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E o Deus de toda a graça que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Ó honestos e tardos de coração, para crer todos os profetas
que todos os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na glória? Sim, o sofrimento vem primeiro e a glória depois. O sofrimento vem primeiro. Nós não queremos o sofrimento, só queremos a glória. Mas antes de chegarmos à glória, irmãos, temos que passar por o sofrimento desta vida. E depois entraremos na glória, no gozo do nosso Senhor. Antes de o Senhor Jesus entrar na glória, Ele teve que sofrer por amor de nós. Antes de nós chegarmos à glória, nós vamos passar por tribulações, por dificuldades. Mas tínhamos sempre este objetivo desde agora. A glória nos está reservada. Sim, o sofrimento vem primeiro e a glória depois. E todo aquele que procurar por suas próprias mãos libertar-se do fio do sofrimento e da aflição do tempo presente, dá provas de que o reino não enche todo o espaço da sua alma, que o agora exerce mais influência nele do que o desde agora. Como devíamos bem dizer a Deus por nos ter dado uma visão de glória nos séculos vindouros. Como esta visão nos habilita a seguir com um passo alegre no nosso caminho escabroso através deste deserto. Como ela nos eleva acima das coisas que absorvem os filhos deste mundo. Possamos nós experimentar mais e mais a realidade desta verdade. À medida que vamos passando por este vale de lágrimas, na verdade, o coração enfraquece, o espírito desfalece. Se não formos amparados pela esperança, até mesmo na esperança da glória, a qual, graças a Deus, não nos envergonha. Prosseguindo a história de Davi e Abigail, temos aí um exemplo admirável da grande diferença entre os filhos da natureza e os filhos da fé. Abigail voltou da sua entrevista com Davi para encontrar Nabal muito embriagado, pelo que não deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até à luz da manhã. Sucedeu que pela manhã, havendo já saído a Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras. E se amorteceu nele o seu coração e ficou ele como pedra. O que triste figura de um homem deste mundo, mergulhado na intoxicação durante a noite. E quando rompeu o dia, atacado de terror e ferido pela flecha da morte. Como isto é parecido com as multidões que o inimigo tem conseguido fascinar e intoxicar através dos séculos com os gozos efêmeros de um mundo que jaz debaixo da maldição de Deus e aguarda o fogo do seu juízo. Os homens que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Lemos em Tessalonicenses 5:7. Mas vem amanhã, depois do vinho, símbolo próprio do gozo que é este mundo. Depois do vinho ter sido todo evaporado, quando a excitação febril em que Satanás compromete agora os espíritos dos homens deste mundo tiver serenado, então seguir-se-á a realidade severa de uma eternidade de miséria. Miséria inexprimível na companhia de Satanás e os seus anjos. Nabal nem sequer se encontrou com Davi de face a face. E todavia, o próprio temor da sua espada vingadora encheu a sua alma de um terror de morte. Quão mais terrível será encontrar o olhar do desprezado e rejeitado Jesus. Então todas as Abigaís e os Nabais encontrarão os seus respectivos lugares. Os que tiverem conhecido e amado o Senhor Jesus e aqueles que o tiverem rejeitado. Deus, na sua misericórdia, permita que o ouvinte se encontre entre o número feliz dos primeiros. Em que lugar é que nós estamos? Estamos aqui. Estamos em Nabal ou estamos em Abigail? Quero apenas dizer, além disso, que a narrativa interessante deste capítulo dá-nos uma ilustração notável da Igreja e o mundo como um todo. A Igreja ligada ao Rei, associada com Ele na sua glória. Um mundo mergulhado em ruína irremediável. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser, em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça, pelo que, amados, aguardamos estas coisas. Procurai que deles sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz.
2 Pedro 3, 11 e 14. Tais são os factos importantes e estimulantes para a alma que nos são apresentados através do livro de Deus, de modo a desligar os nossos corações das coisas temporais e uni-los em afeição verdadeira aos objetos e perspectivas que se acham ligados com a pessoa do Filho de Deus. Nem tampouco deve alguma coisa, salvo a convicção profunda e positiva da realidade destas coisas, produzir tais efeitos. Conhecemos bem o poder embriagante dos planos e operações deste mundo. Sabemos como o coração humano é levado como se fosse numa corrente caudalosa quando tais coisas se apresentam. Planos de melhoramentos, operações comerciais, movimentos políticos, sim, e movimentos religiosos também. Coisas que produzem um efeito sobre a mente humana semelhante àquele que foi ocasionado pelo vinho Nabal. De maneira que é quase desnecessário apregoar os factos austeros que se apresentam na passagem em cima reproduzida. Contudo, ainda assim, tem de se anunciar, devem ser reiterados tanto mais quanto vezes que se vai aproximando aquele dia. O dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Todas estas coisas hão de perecer, e os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardentes se fundirão, e os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 Pedro 3,10. Tais são as perspectivas para todos aqueles que, à semelhança de Nabal, subcarregados com embriaguez e glutonaria e os cuidados desta vida, rejeitaram as pretensões e apelos de Jesus. O mundo está sendo preparado com rapidez incrível para a vida daquele que, pelo poder de Satanás, esfiará todas as suas instituições, englobará todos os seus princípios e concentrará todas as suas energias. Esperai até que o último leite seja recolhido, o último membro incorporado no corpo de Cristo, pelo poder vivificador do Espírito Santo, e a última pedra seja colocada no seu lugar determinado no templo de Deus. Então, o sal que agora preserva o mundo da corrupção será tirado. A barreira formada pela presença do Espírito Santo na igreja será tirada do caminho e então aparecerá o iníquo no palco deste mundo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. 2 Tessalonicenses 2, 8 a 10. Certamente estas coisas deveriam restringir a carreira dos homens deste mundo e levá-los com mentes solenes a considerarem o seu fim. A longanimidade do Senhor é salvação. Salvação é uma palavra preciosa, de veras preciosa, mas nada de abuso, nada de equívocos. Quanto à lassidão, o Senhor espera para ser gracioso com os pecadores, não para ser conivente com o pecado. Mas como vimos já, é quase inútil falar do futuro àqueles que estão absorvidos com o presente. Bendito seja Deus. Alguns têm ouvidos para ouvir o testemunho acerca da bondade e graça de Jesus, bem como quanto ao seu juízo vindouro. Assim foi com Abigail. Ela creu a verdade quanto a Davi e atuou de acordo com ela. E todos os que crerem a verdade acerca de Jesus separar-se-ão diligentemente deste mundo. Que o Senhor abençoe. E espero que tenha sido bênção. Eu compreendo, eu sei que é mais fácil, tem outro efeito falar do que ler, mas que o Senhor nos ajude a pegarmos àquilo que é importante, que é o Senhor e as suas coisas, e que nos livremos das coisas deste mundo, para nada aproveita. São passageiras, são lutas que não valem nada. A verdadeira luta, a luta que nós temos, é a luta do Senhor, e essa luta é a salvação das almas. Ocupemo-nos nesta luta até ao fim e de todas as maneiras. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar e o Nando vai terminar com a oração, por favor. Senhor, nosso bendito e amado Pai, queremos dar graças, Senhor, pelas tuas palavras, Senhor, esta manhã, Senhor. De facto, que a nossa luta, Senhor, nossa luta é a tua, Senhor, e que nos ajudes, cada um de nós, Senhor, sermos usados por ti,
da maneira que Tu queres, Senhor. Amém. Dá-nos a Tua graça para isso, Senhor. E obrigado mais uma vez, Senhor, pelas Tuas palavras esta manhã, Senhor. Que cuides de cada coração aqui, Senhor, e que de facto possamos lá fora, Senhor, utilizá-las, Senhor, para a Tua obra, Pai. Graças estamos mais uma vez por tudo no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então o culto está terminado, irmãos. Quarta-feira, se Deus quiser, temos estudo bíblico e oração.